Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Daniele Roman, para quem não me conhece, eu sou CEO da Interamérica Network e hoje estou aqui com vocês como conselheira da WTM Latin America e também como gestora do programa A Gente na Estrada. Tá? Abrimos hoje uma série de capacitações, de webinars, para comemorar a WTM Latin America virtual. E hoje a gente tem o prazer enorme de ouvir sobre esse país vizinho a gente, né, que é o Chile, um país lindo. Eu estive em Santiago há pouco tempo que eu quero dizer antes da pandemia, né? Estive no Chile, em Santiago há pouco tempo e eu fiquei surpresa como a cidade está moderna, linda, muitos lugares super transados para a gente visitar e conhecer. E hoje, quem vai falar sobre o Chile, representando a Sernatur, é a Sandra Veloso. Sandra, boa tarde e bem-vinda. Obrigada, Daniele. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não sabia que estava abrindo hoje as capacitações. Que bom, estreando hoje, que legal. Tomara que seja um sucesso. Bom, eu sou Sandra Veloso, eu trabalho na Imaginadora, que é representante da Sernatur, que é o turismo do Chile aqui no Brasil, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês, explicar um pouquinho de todas as maravilhas que dá para fazer no Chile, mas antes vou já falar de cara para saber como estão as fronteiras, que eu sei que é a dúvida de muitos aqui de vocês. Então, a gente teve saiu no Diário Oficial do Chile, dia 24 de julho, que as fronteiras estão abertas para chilenos, somente residentes e chilenos, mas que estão, por enquanto, fechadas para estrangeiros e não residentes até o dia 31 de agosto, tá? Então, não que essa data não possa mudar, mas, por enquanto, a gente tem essa data como norte para começar a trabalhar. Quem sabe a gente possa abrir antes, mas isso tudo pode mudar. Então, só para falar um pouquinho, por quê? Porque o Chile está fazendo um trabalho muito bom em relação ao cuidado com a pandemia. Hoje a gente tem 86,26% da população ativa vacinada com a primeira dose e estão chegando quase no 80%. Está com 78,98% com as duas doses. Então, daqui a pouco eles atingem a imunização de rebanho. O que é uma coisa muito boa, que vai ser quando as fronteiras estiverem abertas, vai ser um destino muito seguro para os brasileiros viajarem, tá? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho de tudo que é o Chile, e as perguntas vão ser feitas ao final. A Juliana vai fazer para mim, está anotando tudo aqui para a gente fazer no final, e eu queria que vocês prestassem muita atenção na apresentação, que também, ao final, teremos um teste, um quiz, para saber quem prestou atenção, e quem responder corretamente mais rápido vai ganhar, adivinha o quê? Um vinho chileno da marca Carmener, tá? Da marca da cepa, né? Do vinho Carmener, que é a cepa que não tem mais na Europa e que só tem no Chile. Então, é uma boa para vocês provarem e degustarem este produto, tá bom? Então, vamos começar?
Bem-vindos ao Chile, onde o impossível é possível. Onde o deserto floresce, e apesar de ser o deserto mais árido do mundo, a cada 4 anos, ou depois de uma extensa temporada de chuva, as dunas de areia são cobertas por coloridos mantos de flores e permanecem na memória de quem os visita. Onde vivem os gigantes de pedra, os moais. Onde as baleias voam. E onde se encontram os 3 continentes. Aqui a gente encontra a América, a Antártica e a Oceania. É um lugar único no planeta, localizado no fim do mundo. O Chile é um país comprido e estreito, com grandes contrastes geográficos. Então, aqui vocês podem ver em branquinho, onde fica a Cordilheira dos Andes, de norte a sul. E aqui no norte, o deserto, e no extremo sul, a gente pode ter a Antártica. Olha só quantos contrastes em um único país. O Chile é tão comprido como a largura dos Estados Unidos. São 4.300 quilômetros. Ele é tão comprido como a Europa Ocidental. E é tão comprido como a distância de Bogotá a Nova York. São 4.300 quilômetros. Embora tenhamos estas características e ficarmos no fim do mundo, somos um país amplamente conectado. E aqui essa conexão, é só um parênteses, era antes da pandemia, né? Então esperamos que a gente tenha tudo retomado também quando as fronteiras abrirem. Então aqui são as companhias aéreas que atendiam o Chile, e ele também é conectado com o Brasil. Hoje temos Latam e Sky voando. E ele também tem a conectividade marítima, em toda a sua extensão, e também conectividade aérea de norte a sul do país. O ponto de chegada sempre é Santiago, e aí você conecta com os outros destinos do país de norte a sul. Mas por que escolher o Chile? Por quê? Lembra que ele é estreitinho? Você pode apreciar um belo amanhecer na cordilheira, logo desfrutar do esporte na neve, e no mesmo dia você pode ver o pôr do sol na costa. Ainda, nós temos no norte as janelas do universo. Vocês podem ver que esse céu vai ser fantástico, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E também temos natureza, a imensidão da natureza milenar, muito verde. Ou o gelo, explorar o extremo sul e navegar entre gigantes de gelo. Esta natureza faz do Chile um lugar único, um lugar onde o impossível é possível. E o que dá para fazer no Chile? Muitas experiências eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. As experiências são infinitas, como os nossos céus. E esse céu aqui é do deserto do Atacama. Mas tem um lugar que eu quero apresentar para vocês, que fica entre Santiago e o deserto do Atacama, que é a região de Coquimbo, tá? Que tem muito mais oferta do astroturismo. E por que existe o astroturismo? Porque você precisa de um céu limpo, e aqui o céu é limpo porque fica entre a Cordilheira dos Andes, então não deixa passar as nuvens, e do outro lado você tem o Pacífico, que é bem frio, então ele não tem muita condensação de água, e por isso que você tem muitos céus estrelados. Inclusive, o céu dessa região, ele tem uma certificação chamada Starlight. Bom, são 40 observatórios, 13 deles são científicos e 27 são com fins turísticos, porque antes todos eram científicos. Até que, e aí os turistas só poderiam visitar durante o dia, mas aí não tinha graça. Então, o que vale a pena visitar os observatórios para você ver as estrelas. E aí foi que foram surgindo os observatórios turísticos. Hoje são 27 deles, e a maioria deles está na região de Coquimbo, que é onde eu falei para vocês, entre Santiago e o deserto do Atacama.
Outra coisa que dá para fazer muito no Chile é o turismo de aventura, o ecoturismo, né? E aí, por quê? Porque, como vocês viram, tem neve, tem deserto, tem muita vegetação e dá para fazer tudo o que vocês podem pensar ao ar livre. E eu vou mostrar para vocês. Vou começar com hiking e trekking. E a melhor maneira de descobrir é realmente passeando, caminhando entre todas as montanhas, dá para fazer, inclusive, para passeios em vulcões, então tem todos os níveis de dificuldade, tá? Então tem muitos parques nacionais, tanto norte, sul, centro, e aí vocês têm paisagens diferentes de acordo com o ponto que vocês vão escolher. O rafting e o caiaque. Aí, eu vou te falar, o Chile, apesar de ser estreitinho, ele tem mais de 1.200 rios. E aí você pode escolher tudo o que fazer com diferentes níveis também de intensidade, o que dá para trabalhar, e eu vou mostrar para vocês também todas as possibilidades desses dois tipos. Aqui temos caminhada sobre o gelo. E aí, muito explorado, claro, no sul, na Patagônia, daí tem várias regiões que você pode fazer isso, mas eu também tive a experiência de fazer essa caminhada sobre o gelo em Villarrica, tá? Que é mais ao sul e não tão extremo sul. E dá para fazer em várias partes, e para fazer essa caminhada, as botinhas, elas são preparadas, elas têm uns ganchos para você não escorregar no gelo. Então, dá para caminhar e também todos os níveis, dá para a criança ir, e é possível para quem já tem bastante preparo físico e para quem não tem tanto. Cavalgadas é algo que eu pessoalmente gosto muito, e aí sempre se conectar bastante com a natureza, né? Junto à cavalgada, dá para fazer também de norte a sul, todas as possibilidades. Eu já fiz, inclusive, em Torres del Paine, a gente saiu com cavalinhos e depois fez um piquenique lá em cima. Vale muito a pena e é uma conexão fantástica com a natureza e com os animais, né? O enoturismo, esse enoturismo, inclusive, lembrando que hoje temos o prêmio de vinhos Carmener para os 3 primeiros vencedores, e eu recomendo que vocês façam. Geralmente, quando o pessoal pensa em enoturismo, vinícola, pensa só numa degustação, mas aqui eu sugiro que, no mínimo, vocês almocem nas vinícolas que vocês forem visitar e façam uma harmonização, ou jantem também, mas também há vários vales que você também consegue se hospedar e ter uma experiência diferente. E eu vou aproveitar aqui e fazer um convite para vocês, que a gente vai ter um curso, uma capacitação de enoturismo, com a participação da Alicia, que ela é do enoturismo do Chile, que ela vai falar sobre os diferentes vales vitivinícolas, tá? E quais são as possibilidades turísticas para você levar o seu passageiro. Então, como participa, depois vai nas redes sociais da Imaginadora, que ali vai estar um link para vocês participarem do curso, da capacitação, tá? Vale muito a pena, é uma especialista, então ela vai poder falar realmente de todas as ofertas e atividades de enoturismo. Turismo gastronômico. E aqui temos, desde a parte do que você tem do mar, né, todos os mariscos, frutos do mar, que são diferentes aqui do Brasil, porque a gente é banhado pelo Atlântico e lá é pelo Pacífico, então são realmente diferentes as variedades. Eu sugiro que vocês experimentem todas. E também temos frutas diferentes, e outra coisa que eu gosto muito é o cordeiro, que é muito tradicional do Chile, e lembre-se sempre de tomar um vinhozinho para cortar um pouquinho a gordura, então essa combinação é perfeita. Que mais? Temos o turismo étnico, né, para visitar, conhecer, são 9 povos, né, nativos reconhecidos no Chile, mas tem 3 que eu quero comentar mais com vocês, que são os Aimaras. São mais ou menos 50 mil pessoas, né, que falam essa língua também, que são povos andinos, que ficam localizados no norte do Chile, também lá na fronteira do Peru e Bolívia. Então, os Aimaras ficam nesses 3 países, mais para o norte do Chile. Aí temos os Mapuches, que são da região central do Chile, na região da Araucanía, e aí
também tem a possibilidade de vocês conhecerem a cultura deles, almoçarem com eles, e é bem interessante. E o terceiro povo aqui, que é bem mágico, vamos assim dizer, são os Rapa Nuis, que ficam na conhecida Isla de Páscoa, mas vou aproveitar aqui e falar para vocês que o pessoal de lá não quer mais ser conhecido como... Não quer mais que o local seja conhecido como Isla de Páscoa, mas eles querem agora ser chamados como Rapa Nui também, tá? Já que eles se conhecem dessa maneira. E aí temos o turismo rural, que vocês têm a possibilidade de entender como o campesino, né, as pessoas do campo vivem, ter experiência também com tosa de ovelha, né, de cordeiro, toda essa experiência junto com fazendas, né? Então, tem bastante coisa para fazer, mais no centro e sul do país. E temos turismo esportivo, que você pode praticar vários tipos de esporte no Chile. E aqui vou só comentar uma coisa bem interessante com vocês, já que estamos nos Jogos Olímpicos, mas os próximos Jogos Pan-Americanos de 2023 vão ser realizados no Chile. Então, o Chile ele quer realmente se tornar uma referência de esporte e uma referência de esporte nesse ginásio maravilhoso ao ar livre. E falando em esporte, e aproveitando que temos nossa primeira medalha de ouro no surf, muito legal isso, né? O Chile, ele também é conhecido, tem uma região chamada Pichilemu, que é reconhecido mundialmente como a capital do surf, que são ondas de tubo. Então, muitos surfistas vão lá para praticar o esporte, e só um porém aí, vocês estão vendo essa roupa, ele é tão frio o Pacífico que até a luva o surfista está usando, né? Então, é um uniforme para proteger do frio. Temos a pesca com mosca, e aí, isso de norte a sul do Chile, inclusive nos lagos, é sempre uma possibilidade. Para quem gosta de pescaria, você pode se esbaldar lá, que tem muitas possibilidades. Outro esporte que está bem famoso no Chile é o ciclismo, e aí também, o mountain biking é possível você fazer em todos os parques, com vários graus de dificuldades diferentes, e tem muita gente agora que está aproveitando para fazer o ciclismo na Carretera Austral, que são 1.200 quilômetros, e não sei quem consegue, né, mas existe essa possibilidade de você ter contato com a natureza, com paisagens fantásticas e percorrerem tudo de bicicleta. E claro, o brasileiro ama ir para o Chile para fazer esqui e snowboard. Tem muitos centros de esqui muito próximos a Santiago, e dá para você fazer esse tour pelo dia, né? E aproveitando essas estações que aqui estão relacionadas para você fazer um tour pelo dia, ou de repente no Vale Nevado você pode se hospedar também, ou tem possibilidades de hospedagem nos outros centros de esqui também. Em relação a centros de esqui, tem com graus de dificuldades diferentes, tem alguns que são mais familiares para levar crianças, mas todos têm a possibilidade de você pegar um instrutor para você aprender o esporte. Além dos centros de esqui próximos a Santiago, também mais para o sul, um pouco descendo para o centro e sul, tem outros centros de esqui, que dá para fazer muita coisa, né? E assim, de coisas diferentes que a gente tem para apresentar sobre esqui, você pode fazer um heli-ski, que seria, você vai de helicóptero até lugares que nunca antes foram visitados, quer dizer, não, é porque não tem pistas regulares, e aí dependendo do conhecimento das pessoas, do nível de esqui, o instrutor vai definir qual o lugar que vai ser deixado, e eles descem com vocês, apresentam todas essas oportunidades, né? Então, assim, o que é legal de fazer de heli-ski é que você vai para altitudes altas e você tem a possibilidade de descer esquiando, que demora, assim, até umas 3 horas. É bem interessante. E também tem o esqui que é de montanha, né? Que é o esqui de alpinismo, que aqui você vai com uma pele diferente embaixo, porque você sobe com o esqui para você descer
depois. Então, tem modalidades diferentes. Que mais? E por onde começar? Mostrei tanta coisa para fazer no Chile, então, só para facilitar a nossa vida, a gente dividiu aqui em 5 macrozonas, tá? Então, a primeira macrozona é aqui no norte deserto do Atacama, é mais ou menos 105 mil quilômetros quadrados de território que realmente roubam a cena, uma experiência fantástica. Depois, ao centro, temos Santiago, Valparaíso, que aí tem praia, cidade, vale vitivinícola, tem centro de esqui. Mais ao sul, o sul, os lagos, vulcões, muita vegetação, muita experiência, realmente também tem os mapuches. No extremo sul, a Patagônia e a Antártica, que é uma outra experiência, e a quinta macrozona é Rapa Nui, que é a antiga Ilha de Páscoa. Vamos falar sobre cada uma delas? Vamos lá. Quando conhecer o Chile? Bom, você pode conhecer o Chile em qualquer fase, em qualquer mês, em qualquer estação, porque sempre tem alguma coisa para fazer. É claro que depende do que você quer fazer, só dá para fazer em algum tipo de estação, como é o esqui, por exemplo, que é só no inverno. Então, vamos começar com a primeira macrozona, é o norte e deserto do Atacama, que aí, como eu mostrei para vocês, tem os seus céus límpidos, mas eu não sei quem já foi aqui para o deserto do Atacama, mas tem um monte de coisa para fazer. Tá? E realmente é como se você estivesse em outro planeta. Você tem o Vale do Sol, o Vale da Lua, e aí são vistas fantásticas, pôr do sol, nascer do sol, estrelas. Você pode visitar os geysers, que são aqueles jatos de água que saem, que tem que ir bem cedinho de manhã, que é essa mudança de temperatura, né, do frio da noite para o quente da manhã, que faz que se jorrem essa água, né? E tem gente que já viu, inclusive, alemão nadando nessas águas quentinhas, sem roupa. E aí temos lagoas, tem muita coisa para você ter esse tipo de experiência. E aqui uma experiência que eu acho muito legal, tem um dos hotéis que monta como se fosse uma barraca nômade para você ter essa experiência no deserto. Então, realmente é uma experiência de luxo e você tem essa possibilidade de ficar no meio do deserto, no meio do nada, tendo essa experiência. E aqui, comentando um pouquinho mais de deserto do Atacama, ele foi nomeado como o melhor destino romântico pela World Travel Awards em 2018, 2019 e 2020. Vamos ver se a gente vai ser de 2021 também. Mas vale a pena, é um destino realmente muito romântico. E aí, dá para ver as estrelas do deserto do Atacama? Dá, mas como eu comentei com vocês, a gente tem uma outra região que é propícia e eles vivem o astroturismo. Até os guias, eles são formados ou são estudantes de astronomia. Então, realmente, você tem essa experiência, eles contam sobre as constelações, quando as crianças vão, elas ficam tão maravilhadas que elas voltam falando que querem ser astrônomos. E aí você pode combinar também essa experiência com o pisco. O pisco é a bebida típica do Chile e ali tem uma plantação muito, assim, também se cultiva muito pisco lá, tá? No norte, também temos praias. Temos praias e temos toda a gastronomia que vem do mar. Então, recomendo que vocês experimentem, provem todos os tipos de mariscos, de peixes, que são diferentes e saborosíssimos. Lembrando do salmão que a gente come aqui, muito do salmão que tem aqui, ele vem do Chile. E só uma coisa que eu tenho que comentar com vocês é que, apesar das areias serem branquinhas e tudo mais, a água é muito gelada, tá? Então, é só para os fortes. Que mais? Comentei dos povos, né? Que dá para você ter essa experiência e conhecer esses costumes que são milenários, né? Sei lá quanto tempo que eles moram lá, mas os aimaras, vocês vão poder conhecer toda a cultura desses povos que ainda moram lá. Bom, aquela foi a primeira zona, macrozona, e vamos para a segunda macrozona, que quem já foi para o Chile, com certeza já foi, porque
Santiago, vou dizer que é mais de 90% das pessoas que vão para o Chile vão e ficam em Santiago. E vamos conhecer um pouquinho da capital de Santiago. Como a Daniele falou, é uma cidade que está bem moderna, tem muitos restaurantes, museus, muitos atrativos. E para quem não conhece Santiago, olha só, aqui está a cidade e do lado está a cordilheira. Então, você sempre tem essa visão da cordilheira, o que é lindo, né? Um cartão postal, você abre o olho e você já vê toda essa magnitude, né, do que é esse esplendor. E aí a gente tem, como eu comentei, os centros de esqui muito próximos, dá para fazer bate-volta, e também dá para fazer bate-volta muito perto, chegar no litoral, né, no litoral Valparaíso, e também Vinha del Mar. Aqui também provem toda a gastronomia, dá para visitar, para passear por ali, e tem a casa de Pablo Neruda, e também tem cassino. Outro ícone aqui são os vales vitivinícolas, que são também muito próximos. Temos alguns que, inclusive, são na própria cidade, como é o famoso Conte Toro, que dá para fazer realmente um meio-dia de tour. E eu recomendo que vocês tenham uma experiência melhor, assim, mais intensa nessas vinícolas, fazendo realmente, em algumas dá para se hospedar, para ficar por lá, mas lá vocês também podem fazer passeio de bicicleta, de cavalo, e conhecer mais de uma vinícola. Então, e tem várias vinícolas com vários perfis diferentes, tem algumas que são mais modernas, outras que realmente se preocupam mais com a natureza, com a questão de fazer mais manual. Então, você tem para vários estilos e preferências. Vamos falar de Rapa Nui, da Ilha de Páscoa. E, bom, não sei se alguém teve já a possibilidade de visitar este lugar que é mágico, e é mágico mesmo. Eu já estive lá. E vou dizer para vocês que parece que saiu de um filme. Então, são mais de 1000 gigantes de pedra, os moais, e é uma ilha que você consegue, como eu estava fazendo um pit stop, fiquei pouco tempo, eu consegui dar a volta na ilha com um táxi mesmo. Você consegue fazer essa volta na ilha, se você quiser pegar uma bicicleta também dá para fazer, é muito acessível, tem a cidadezinha lá, e os povos de lá são polinésios. E também tem aquela dança polinésia, tem toda a magia que você pode sentir desses povos. Mas é fantástico, é realmente de outro mundo. Vale muito a pena conhecer. Mais ao sul, temos o sul, lagos e vulcões. E aqui tem muita natureza, tá? Muita natureza, paisagens, dá para fazer muito trekking, muito rafting. Tem os povos, né, que eu falei, os mapuches, e aqui ela está realmente com esses trajes tradicionais, e realmente eles ficam o dia inteiro assim, eles seguem essa tradição, e dá para provar comidas fantásticas, maravilhosas que eles fazem. O que tem de diferente aqui são as termas. As termas são aquecidas pelos vulcões, né? São águas que vêm do mesmo ecossistema. E aqui, depois de um dia inteiro de caminhada, de rafting, ou de repente um dia inteiro esquiando, nada melhor do que descansar o corpo nessas termas. Então, além de serem boas para o corpo, também para passar o inverno, né? Tem muitos velhinhos que vão aí durante o verão e dizem que faz bem para você não ter resfriados no inverno. Aqui mostrei para vocês a parte de rafting, dá para fazer rafting, kayaking, mas a água é fria. Eu tive ali, é só o primeiro impacto na hora de entrar, claro que você vai com todo o equipamento, com toda a roupa, você tem o primeiro impacto de gelo, mas depois de algumas remadinhas, algum trabalho aí, você já aquece logo. Mas é fantástico e realmente tem todos os níveis, você escolhe também, o guia te ajuda, é bem interessante.
Vamos lá para o extremo sul, a Patagônia e a Antártica. Bom, temos a carretera austral, que são 1.200 quilômetros, que começa em Porto Montt e vai até Villa O'Higgins, que é lá na Antártica. E todo esse percurso você pode fazer de carro, e aí, tirando fotos, é fantástico. Alguns percursos você tem que pegar balsa, mas não tem problema. E é toda uma experiência, é como se você tivesse desconectado do mundo. É fantástico. Como eu comentei com vocês, tem muita gente que vai de bicicleta fazer também esse trajeto. Torres del Paine é um dos lugares mais conhecidos da Patagônia, mas aproveitando, vou comentar com vocês que são 17 parques naturais que formam a Patagônia, e aí tem muitos atrativos. Tem muita gente que só conhece o tradicional, mas que o tradicional sempre vale a pena, que são Torres del Paine, que você pode fazer trekking, aquela caminhada no gelo, dá para fazer muita coisa por aí. E aqui também dá para fazer glamping, que é glamour com camping, que tem, e é bem interessante, né? Realmente aqui tem muito glamour e dá para você aproveitar toda a natureza, que lá eles têm muita consciência em relação ao meio ambiente. Então, aproveitem e tentem ter essa experiência, quanto mais natureza melhor, mais essa integração. E olha que dá para fazer também, lá no Estreito de Magalhães, ali embaixo, bem embaixo mesmo, dá para você fazer um percurso com os fiordes. Quem é corajoso, hein? Imagina o frio daí. Conhecer as baleias e também visitar os pinguins. Olha só que interessante. Então, bom, essas são as 5 macrozonas. Nem sei como a gente está com o tempo, que eu começo a me empolgar aqui. E eu tenho aqui para mostrar para vocês algumas dicas, alguns itinerários, assim, eu tenho um dia, tenho 2 dias, tenho 3 dias, coisas rápidas, imperdíveis, que dá para fazer e para você sugerir para o seu passageiro. Então, se a gente tem um dia, você pode ir na Araucania Andina, que ali dá para fazer o esqui pelo dia, tranquilo. Em Santiago, aproveitem essa cidade que está fantástica, e aí dá para você pegar aquele ônibus hop-on, hop-off, mas também você consegue visitar os parques, né? Tem muita coisa para você fazer outdoor. Valparaíso, dá para você conhecer os pontos chaves de Valparaíso, que fica a menos de 2 horas, a 2 horas de Santiago, e aproveitar sempre para degustar um vinho, com todas as possibilidades. Claro, gente, tem que ir para o Chile, tem que tomar vinho, hein? Com 2 dias, o que a gente pode fazer? Bom, para quem gosta de surfar, vai para Pichilemu, faz surf, aproveita todo o trekking, cavalgada, dá para fazer bastante coisa. Também tem na área do Alto Cachapoal, dá para você fazer cavalgada, dá para você visitar uma cidade congelada mineira, que é bem interessante, que é patrimônio da humanidade pela Unesco. E aí a gente tem um pouco mais longe, assim, a mais ou menos 2 horas de Santiago, esse Vale de Colchagua, que aí tem muitas vinícolas para você visitar. Uma delas é a Santa Cruz, que está aí mostrando que, inclusive, tem teleférico, tem museu. Então, eu recomendo que vocês passeiem pela região e conheçam várias vinícolas e se hospedem por lá também, tá? Você também pode fazer Valparaíso em 2 dias, fica por lá, faz esse trolley aí, então, e tem bastante street art. Que mais? Se tiver 3 dias, o que eu posso fazer? Esse safari fotográfico pelo teto da América. Na verdade, esse aqui, você vai de carro, né, ou de repente faz um tour, e você faz uma rota que é famosa, que chama 6 milhas, que você vai visitar uma cadeia de montanhas e vulcões que ficam a mais de 6.000 metros. Não que você chegue lá, mas você consegue avistar todas. Lá é bem ermo, então vá com o tanque cheio, leve lanchinho, porque é realmente muito deserto, mas as paisagens são incríveis. Olha só a cor dessa água, então é realmente um outro planeta. O segundo ponto aí é a Araucania Andina. Aí dá para você fazer expedições pela natureza, inclusive tem um vulcão aí chamado
Lonquimay, que ele estava ativo de 88 até 90. Então, é um vulcão que estava ativo até ontem. Que mais? Temos a pré-cordilheira e o Alto Andino Atacama. Claro, sempre no Atacama, tem muita coisa para fazer. E aqui se recomenda que você visite a mina São José. Não sei se vocês lembram dos 33 mineiros que ficaram presos por 70 dias embaixo da mina. Então, você consegue tirar foto na cápsula e saber o que os mineiros passaram. Inclusive, um dos mineiros lá é que faz esse guia, pelo menos fazia, né? Ele era o guia turístico ali para contar como foi toda a experiência. Tá? E a última aqui são Los Rios, que eu falei, lembra que tem 1.200 rios, mas dá para você fazer um trajeto longo, trocando de meio de transporte. Começa com caiaque, rafting, então dá para você fazer diferentes, tem o duck aí, para fazer essa travessia de norte a sul. Bom, muitas dicas, né? Fico falando, mas eu quero dar uma outra dica para vocês. Quando abrirem as fronteiras, o que eu faço? Como é que eu sei que documentos eu preciso? Vai na página chile.travel, tá? E depois você vai lá, escolhe a bandeirinha que vai ser em português, e já na página de entrada, você se informa nesse plano Viajar a Chile. Então, eles vão colocar aqui, já tem qual tipo de documentação você precisa para entrar, qual o percentual de vacinados, em todas as informações que você precisa para o seu passageiro, ele é atualizado aqui na página sempre. Tá? E aproveitando na página Chile Travel, o chile.travel, vocês usem sempre, e aí onde ir, o que fazer, por tipo de turismo, né? Então, aí tem enoturismo, astroturismo, esporte de aventura, esporte, então você escolhe o que fazer, aí informações do Chile, informações práticas, tem um blog, o blog tem vários temas diferentes que você pode usar, inclusive, todo esse conteúdo, lembrando de sempre colocar a referência de Chile Travel, mas podem usar livremente. Que mais que eu quero mostrar para vocês? Que sempre me perguntam, eu consigo vídeo? Consegue vídeo, tá? Então, também no YouTube tem o Chile Travel, e aí você vai em playlist, e nas playlists tem playlist em português. E aí são todos os vídeos temáticos, onde ir, o que fazer, enoturismo, Santiago, por segmentação, tudo em português. Fiquem à vontade para usar, para trabalhar, e é isso. Então, acho que tem bastante informação aqui para vocês, falei bastante, mas acho que por enquanto é isso. Aberta a perguntas, espero que tenha ajudado, espero que consigam visitar o Chile. Perfeito, muito obrigada, Sandra, pela explanação. Aprendemos um pouquinho mais aqui sobre o Chile, sobre como esse lugar maravilhoso está, como que está se comportando agora com o coronavírus, e muito em breve todos poderemos voltar a visitar com segurança aí o Chile. Bom, pessoal, primeiramente queria dar boa tarde para vocês e avisar que farei algumas perguntas aqui que vocês fizeram ao longo do treinamento, mas antes quero avisar que teremos premiações. Então, já abram aí o Kahoot de vocês, porque nós teremos, como a Sandra disse, 3 vinhos para os 3 melhores colocados. Um vinho direto do Chile. Gente, vocês não podem perder. Então, por favor, entre aí no site www.kahoot.it e aí já comecem a colocar o PIN do jogo. Enquanto eu vou fazendo as inscrições, vocês terem tempo, entrarem com calma, e aí eu falo sobre o jogo com vocês. Vamos lá. Primeira pergunta, Sandra. Quais os pontos turísticos que eu não posso deixar de visitar ao ir para o Chile? Nossa, que difícil essa. Na verdade, os pontos turísticos vão depender realmente de quanto tempo você tem, de o que você busca, né, o que você gosta,
Então, e de repente fazer uma combinação de destinos, né? Então, dependendo de quanto tempo você tem, claro que você precisa visitar Santiago, fazer o mínimo 2 dias em Santiago é interessante para você fazer city tour, conhecer, nossa, tem tanta coisa, visitar restaurante, vinícola, e aí eu combinaria com o que você mais gosta, né? Então, assim, combina Santiago com esqui, combina Santiago com o deserto do Atacama, combina Santiago com Patagônia, com vulcão. Então, realmente depende do que você mais gosta, depende do perfil do viajante. Perfeito, que já linka com a segunda pergunta. Quanto tempo é necessário para ir para o Chile e quais são os lugares que eu poderia deixar para depois ou deveria visitar todos os lugares? Acho que a pessoa quer dizer, deixa eu traduzir aqui a pergunta. Você entendeu? Entendi. Perfeito, então. Então, é o seguinte, vou comentar com vocês que o perfil do turismo no Chile, do turista que vai para o Chile, ele vai menos tempo, mais vezes, tá? Então, você pode ir mais vezes para o Chile e cada vez fazer um destino diferente. Então, começa realmente com Santiago, faz aquela combinação, de repente se vai para fazer esqui, mas aí faz numa viagem esqui, na outra vai para o deserto do Atacama, na outra para a Patagônia, na outra você vai para a região da Araucania, que lá também tem esqui, tem vulcão, tem trekking. Então, assim, em cada uma das viagens você pode fazer um destino diferente, inclusive Rapa Nui. Perfeito, vai a dica aí, hein, pessoal? Olha, gente, vamos lá, não percam tempo, entrem no site www.kahoot.it e coloquem o PIN do jogo e já se preparem. Coloquem nome ou sobrenome ou o nome da agência, para que depois possamos saber quem está participando e principalmente quem são os ganhadores e participem, porque é um vinho direto do Chile, hein? Se eu fosse você, eu não perderia. Mais uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, tem muita gente falando aqui, pessoal. Depois nós enviaremos para vocês essa apresentação e a gravação do treinamento para vocês terem. Depois falaremos com a Sandra para falar sobre material que vocês estão perguntando. Então, eventualmente, nós passaremos para vocês algum contato ou como será aí essa tratativa com o Chile para saber o material novo aí de divulgação para 2022. E aí, a segunda pergunta que fizeram aqui, achei muito interessante. É sobre a sua geleira aí que tem atrás de você. É o glaciar que vai até o Perito Moreno? Nossa, boa pergunta. Eu vou me informar, mas aqui fica na região da Torres del Paine. Mas vou ver e retorno para você. Perfeito. Aí ela manda, pessoal, e eu mando para vocês quando enviarmos todo o material. Mais uma, e pessoal, vamos lá, vão escutando e vão se inscrevendo aí na Kahoot. Tivemos a notícia de que o Vale Nevado e outras estações estavam fechados. É verdade? Foram reabertos? Eles foram reabertos, inclusive o Vale Nevado, que passou por um processo de recuperação judicial, tá? Já tá novinho, né? Vamos pensar assim. Foram abertos, mas por enquanto o turismo só está aberto interno, né? Só para o pessoal do Chile, mas estão abertos sim. Perfeito. Aproveitando isso, tem um pessoal que chegou um pouco atrasadinho e pediu para você falar um pouquinho, resumidamente, pelo menos, sobre a previsão de abertura depois do coronavírus. Por favor, Sandra. Tá bom. Então, só falando que, oficialmente pelo Diário Oficial, saiu que, por enquanto, as fronteiras estão fechadas até o dia 31 de agosto, tá? Mas isso não quer dizer que não possa abrir antes ou depois. Por quê? Porque a parte da vacinação no Chile está indo muito bem, a flexibilização também está aumentando. Antes o chileno não poderia sair do Chile, mas a partir desta segunda-feira foram abertas as fronteiras para os chilenos saírem, e residentes, e hoje o Chile está com 86,26% da população com a primeira dose e 78,98% com as 2 doses, ou seja, já estão chegando na imunização de rebanho.
Perfeito. A última pergunta, pessoal, é a última, hein? Vamos lá, vamos entrando, vamos aí participar para ganhar um vinho chileno. A última, qual é a melhor época para viajar para o Chile? Bom, o ano inteiro. E aí vai depender do que você quer, realmente. Tem dicas, né? Então, assim, se quiser esquiar realmente no inverno, e aí tem que ver quando começa a temporada, termina a temporada, que varia de ano para ano, mas coincide com o nosso inverno. Na Patagônia não é muito recomendável ir no inverno, a não ser que você realmente goste muito, muito do frio, porque algumas coisas de trekking e tal são melhores para você fazer fora do inverno. Por exemplo, para fazer o astroturismo, é melhor você não ir na lua cheia, porque a lua atrapalha você observar os astros. Viu? Informações essas só em treinamentos aqui, inclusive esse oferecido pela WTM e pelo programa Gente na Estrada Virtual. Dicas importantíssimas. Muito obrigada, Sandra. E agora, pessoal, vamos começar. Todo mundo, hein? Quem ainda não se inscreveu, ainda tem 2 segundos para se inscrever e participar aí do nosso Kahoot. Lembrando que as 3 primeiras pessoas, né, as ganhadoras, terão aí o prazer de deliciar-se com um vinho diretamente do Chile. E pode me convidar, não tem problema nenhum. Eu fico do lado de fora, a gente faz o melhor formato, mas podem me chamar para experimentar o Chile, o vinho com vocês do Chile, hein? Então, eu já posso começar? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né? A primeira pergunta é uma pergunta teste, para vocês entenderem a dinâmica, para quem ainda não sabe muito bem como funciona, para ninguém falar, ai, fiquei um pouco perdido, por isso que eu não consegui o vinho, não quero ninguém assim, hein? Vamos lá. Vocês vão ter um tempo para ler a pergunta, eu falarei a pergunta para vocês também e darei 4 alternativas, sendo apenas uma correta e, logicamente, 3 incorretas. Lembrando que não é só a pessoa que responde corretamente, mas também a pessoa que responde mais rápido. Por isso que é importante vocês participarem de um celular, por exemplo. Mais rapidez e, respondendo corretamente, mais chances de ganhar. Então, vamos lá. Vamos para o esquenta. Primeira pergunta. Valendo. Qual é o maior evento de turismo da América Latina? WTM África? WTM Ásia? WTM Latin América ou Arabian Travel Market? Valendo. Vamos lá, pessoal. Acho que essa tá fácil, hein? Espero que sim, hein? Espero que sim. Aê! Aê, ó, a grande maioria acertou. Então, pessoal, essa foi só para vocês entenderem a dinâmica, né? Para a gente começar aqui o esquenta e agora para valer. Ah, lembrando que cada vez que nós realizarmos uma pergunta diferente, a cada passagem de pergunta, nós mostraremos para vocês o pódio. Gente, esse pódio tudo pode acontecer, então não desistam. Vamos até o fim. O fim é o vinho. Vamos lá, começando. Qual é a extensão, o comprimento do Chile? 1.200 quilômetros, 5.200 quilômetros, 4.300 ou 3.700? Vamos lá. Lembra que ele é compridinho, hein? Terminando. E foi. A grande maioria acertou, 4.300. Muito bem, ó. Prestar atenção, Sandra. Vamos Gostei para as ver. pontuações. Ó, primeiro lugar, Silvia Regina. Segundo, Sul Nova Brasil. E em terceiro, Vanessa Sartou. Vamos lá, é só a primeira. Vamos lá, próxima. Em que ano serão realizados os Jogos Pan-Americanos no Chile? 2021, 22, 23 ou 24? Quando será? Acho que 2021.
Parou, hein? Parou, hein? Aquelas que dá tica errada, né? Foi! A grande maioria acertou. 2023. Vamos para o pódio, vamos ver. Eita, que teve reviravolta. Não Nova é? Brasil pega a ponta. Tiago Orsi, segundo colocado. E Valmir Trentini, terceiro colocado. Mas tudo pode acontecer, gente. Nossa, eles estão bem pertinho, olha só. Vendo? Não tem nada definido aqui, nada definido. Verdade. Aqui é praticamente as Olimpíadas do Chile. Vamos lá. Próximo, qual lugar foi nomeado pelo World Travel Awards como melhor destino romântico da América do Sul em 2018, 2019 e 2020? Atacama, Patagônia, Buenos Aires ou Santiago? Não posso dar dica, né? Não pode, não pode. Vamos lá, terminando, pessoal. E Atacama, ficou palho a palho. Vamos ver como o pessoal acha que Santiago é romântico. Santiago também é romântico, mas Atacama é mágico. Olha, gente, deu uma reviravolta novamente. Valmir Trentini vem para a primeira colocação, Cláudia Coral assume a segunda e a Sul Nova Brasil está em terceiro. Mas gente, calma. Eu nunca vi essa mudança toda, olha só. Tá vendo? Aqui é emocionante. É emoção toda a vida. Vamos lá, próxima. Que tipos de turismo podem ser realizados no Chile? Astroturismo, enoturismo, turismo de aventura ou todas as alternativas? Valendo! E aí, está acabando, acabou! Olha, todas as alternativas. E vamos ver as pontuações. Gente, teve reviravolta novamente. Cláudia Coral, primeira colocada. Valmir Trentini, segundo. E a Sul Nova Brasil ainda continua na terceira colocação. Vamos lá. Olha, gente, estamos indo para a penúltima. Qual é o nome da rodovia de 1.200 quilômetros de extensão que corta a Patagônia? Route 66, Carretera Austral, Gold Coast ou Washington Luiz? Difícil essa, hein? Vamos lá, terminando. Foi! Carretera Austral, muito bem, bastante gente acertou, hein? Vamos ver aí as pontuações. A gente teve ali uma mudança ali no segundo e terceiro lugar. Cláudia Coral ainda continua no primeiro, a Sul Nova Brasil assumiu a segunda e o Valmir Trentini está no terceiro. Agora, pessoal, vamos para a última pergunta. Agora é o tudo ou nada. Vamos lá. Quantos observatórios turísticos o Chile tem para a realização do astroturismo? 27, 13, 20 ou 18? Vamos lá. Essa é para quem prestou atenção, muita atenção. Quero ver. A última oportunidade para você levar um vinho chileno para sua casa. (27), ficou ali bem dividido, mas a resposta certa é 27. E agora vamos descobrir quem são os 3 grandes ganhadores que vão ficar com a medalha de prata. Ai, meu Deus. Vamos lá! Primeiro, Carlos Roberto, que ficou com a medalha de bronze. O segundo foi Sul Nova Brasil, prata. Manteve e o grande ganhador, quem foi? Cláudia Coral! Parabéns para os 3 felizardos que recebem o vinho e para todos que participaram, né? Foi só aqui uma maneira diferente para que todo o conteúdo ficasse aí mais um pouquinho em nossas mentes, para que a gente possa fazer aí as melhores vendas com um destino tão maravilhoso. Pessoal, já quero aproveitar e agradecer a sua participação. Os participantes aqui do programa Gente na Estrada, muito obrigada por toda vez estarem conosco, sempre participando da WTM, e vale ressaltar que essa semana e a outra estamos com novidades imperdíveis. E queria agradecer, Sandra, por
toda a paciência, por disponibilidade, pelo conteúdo, por nos trazer aí tantas coisas diferenciadas. Sandra, deixa aí seus agradecimentos. Não, o prazer foi meu. Acho que o Chile é um país que eu amo de coração. Os meus pais são chilenos, por isso que eu faço com muita dedicação. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Eu não conheço uma pessoa que tenha ido para o Chile e não tenha gostado. Então, é realmente um destino que todos gostam e que vale a pena. Posso acabar com um videozinho para lembrar quando voltarem? Fique à vontade. Visitem o Chile? Só antes de passar o vídeo, só deixa eu falar aqui um minuto já agradecendo, lembrando que para os agentes que ainda não fizeram, não marcaram as reuniões, inclusive para conversar com o Chile e com todos os outros expositores da WTM Latin América Virtual, por favor, entrem nos seus e-mails, ainda dá tempo, mas pode ser que não, hein? Não deixem para depois. E para os ganhadores, por favor, deixem no chat os seus e-mails para depois entrarmos em contato e que vocês recebam aí o brinde de vocês. Muito obrigada e até mais. Pode passar o vídeo, Sandra. Obrigada. Perfeito. O Chile, onde o impossível é possível. Muito obrigada, pessoal, e uma boa tarde.